Agora que o Claro Flex e o Vivo Easy pararam com os aplicativos ilimitados e outros planos das mesmas operadoras também estão removendo esse benefício de aplicativos ilimitados, eu quero refletir com você e pesquisando também outros mercados e entender o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai continuar sem aplicativos ilimitados ou as operadoras estão fazendo isso aí por um tempo para ver o que vai acontecer, para tentar tirar algum benefício das Big Techs? Enfim, vamos entender isso agora. Muito bem, os aplicativos ilimitados no primeiro momento serviam para as operadoras oferecerem esses planos como mais vantajosos aos clientes, principalmente porque os aplicativos eram justamente aqueles que a gente mais utiliza no dia a dia. Redes sociais, serviços para ouvir música, enfim, serviços para navegação no carro, né? Vamos falar o português claro. Facebook, Instagram, Waze, Deezer e assim por diante, né? Eventualmente foi removido dos planos de uma hora para outra, que já era um assunto debatido há muito tempo no Brasil, né? Nesse grande escalão das telecomunicações, era uma coisa que as teles já queriam remover dos seus pacotes e agora isso está acontecendo. Tudo isso parte do princípio da neutralidade da rede no primeiro momento, né? E também do fato de que as grandes corporações donas desses aplicativos também não trazem nenhuma contrapartida financeira para as operadoras do Brasil. Ou seja, a operadora está abrindo toda a banda dela para a pessoa ficar pendurada 24 horas ali consumindo dados numa rede onde consome-se vídeo, música, enfim, grandes arquivos de mídia que gastam mesmo muita internet, ao passo que as Big Techs estão se beneficiando do acesso desses clientes, mas não estão trazendo nenhum benefício para as operadoras brasileiras. Mas aí a gente tem algumas perguntas a fazer. Primeiro que assim, o 4G tá ficando para trás, a gente tá chegando no 5G, que já é realidade em grandes centros brasileiros, né, em grandes cidades, e a gente sabe que o 5G promete, eu não sei se já tá entregando, porque às vezes que eu usei não foi tudo isso, mas ele promete num médio prazo uma velocidade de internet altíssima, e quanto mais alta a velocidade da internet, maior o consumo de banda, então mais rápido o seu pacote vai gastar. Não dá para ficar dependendo só de pacote de internet. Se a gente for analisar o mercado de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos as operadoras oferecem sim aplicativos ilimitados nos planos, eu vou dar até nomes aos bois, olha, a AT&T, a Verizon e a T-Mobile, todas elas têm opções de planos com aplicativos ilimitados. Na Europa também, tem a Vodafone que também oferece esse mesmo benefício. Na Ásia, em países como Índia, Coreia do Sul e Japão, a operadora Reliance Jio também oferece. Então elas têm as motivações delas, evidentemente que toda operadora quer um contraponto, né? Quer um faz-me rir aí das Big Techs, né? O que de certa forma é justo porque você está beneficiando essas grandes corporações. É como se essas grandes corporações fossem pequenos caminhõezinhos, né? E a operadora fosse uma grande autoestrada. Então ela está propiciando que a autoestrada dela tenha esses caminhõezinhos trafegando e a cada vez mais caminhão trafegando na mesma estrada. Chega uma hora que a estrada começa a ficar congestionada e aí a operadora tem que aumentar a autoestrada. E as Big Techs vão colocando cada vez mais caminhãozinho nessa autoestrada. Faz sentido essa minha comparação? Então, basicamente isso, as operadoras querem que as Big Techs ofereçam algo em troca. Além do que, existem regulações, como eu falei, da neutralidade da rede, que diz que você não pode beneficiar o Facebook em detrimento, por exemplo, de uma rede social parecida, como o VKontakte, que é uma rede social lá da Rússia. Alguém no Brasil usa VKontakte? Eu acho que pouquíssima gente tem conta, e pouquíssima minimamente usa. Mas o Facebook todo mundo usa, ou pelo menos todo mundo tem ou teve conta. Mesma coisa no Instagram, todo mundo tem Instagram, menos eu. Mas a maioria das pessoas do Brasil ficam 24 horas ali, ó, vendo fotinho, vendo como as pessoas estão felizes na praia. Nossa, esse aqui comprou um carro novo. Nossa, essa aqui comprou um vestido lindíssimo. Meu Deus, como eu sou um fracassado, tá todo mundo melhor que eu. Se você quiser saber como eu me livrei do Instagram, como eu me livrei desse vício maléfico pra nossa saúde emocional, vou deixar um vídeo na descrição, depois eu te lembro de clicar nele. Enfim, então para além das questões da regulamentação, tem a questão, como eu disse, das Big Techs entrarem em acordo com as grandes operadoras que querem um contraponto. Mas isso no Brasil tá pegando mais, porque a infraestrutura no Brasil é mais precária do que no resto do mundo. Mas isso não é só culpa das operadoras, apesar de ser também. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Coisa óbvia, você já ouve falar isso a vida inteira. Então, evidentemente que nem todo lugar é a grande São Paulo, nem todo lugar é como a capital do seu estado ou uma região metropolitana. Tem lugares onde tem uma cidade pequena e muita mata ao redor, e assim, uma cidade é longe da outra. Então a gente tem que entender que nem todo lugar vai ter uma cobertura excelente, às vezes vai ter um lugar que não vai ter cobertura nenhuma. E além disso, a gente tem um grande problema, que aí sim é um problema bem tipicamente brasileiro, que é o fato de ter pouca concorrência. Se nos Estados Unidos você tem dezenas de opções de operadoras, aqui no Brasil basicamente você tem 3 operadoras, a TIM, a Vivo e a Claro. E depois você tem algumas outras que são as famosas operadoras virtuais, né?
que aí sim tem mais alguma dezena de operadoras, mas também todas dependendo da mesma antena das operadoras físicas. Então, no fim das contas, a infraestrutura no Brasil deixa muito a desejar. Mas isso não é desculpa, porque nos Estados Unidos tem um tamanho continental igual ao Brasil e lá funciona, mas não dá para comparar Estados Unidos com o Brasil por motivos óbvios, né? Aqui a corrupção meio que surrupia aí grande parte do que a gente paga de imposto, então no fim das contas o que sobra, né? O que sobra é a sobra. Bom, outra coisa é que as operadoras também, vendo o cenário que se desenvolve, né, desenrola, elas começam a pensar no equilíbrio financeiro delas. No Brasil, se você parar para reparar, a Oi, há menos de 10 anos, deu um prejuízo bilionário que acabou levando a empresa à falência. Então as grandes operadoras que sobraram, Vivo, TIM e Claro, não querem ter o mesmo final da Oi. Por isso elas têm que sempre pensar no equilíbrio financeiro. Em outro vídeo que eu fiz aqui, eu já falei como as operadoras estão cada vez com os olhos mais grandes em cima da internet fixa, aquela que eles instalam na sua casa através da fibra ótica. Inclusive eu vou deixar também na descrição dizendo para você entender melhor por que as operadoras gostam tanto da internet fibra ótica e por que em 2024, que a gente imaginava lá atrás que as operadoras estariam lutando para ter cada vez mais rede móvel, eles estão ainda lutando para ter internet fixa na casa da gente. Tem motivo sim, depois você clica lá, mas eu vou te lembrar de clicar, calma. Tendência de futuro é imprevisível. Pode acontecer de no Brasil voltar a ter aplicativos ilimitados, como pode acontecer de no resto do mundo isso parar de existir. O que a gente sabe é que com a expansão do 5G e até com a chegada próxima, né, do 6G, que já está sendo aí bastante desenvolvido nos países de primeiro mundo, né, que é uma coisa que também está chegando, a tendência é que as velocidades altíssimas de internet impossibilitem que você tenha planos com poucos dados. Então vai depender aí de uma questão estratégica, financeira, de acordos comerciais entre grandes corporações, se o plano vai ter mais dados móveis ou se vai contemplar aplicativos ilimitados. Apesar de no Brasil as operadoras terem removido esse benefício, é bom lembrar que muitas vezes o próprio pacote da internet já contempla ali uma quantidade suficiente para a gente usar e não sentir falta. Mas pode acontecer de você não ter internet fixa, você não ter o Wi-Fi no seu escritório ou no lugar que você trabalha, no ônibus que você transita, enfim, e aí você depende exclusivamente dos seus dados móveis e aí pode ser que se você consome muito vídeo, muito conteúdo com multimídia, né, que gasta mais, pode ser que você fique na mão. Então depende muito do uso de cada um. Infelizmente no Brasil parece que as coisas sempre andam para trás, mas se a gente analisar o contexto de uma forma macro, a gente teve avanços sim. Infelizmente, nem sempre o avanço é assim. Às vezes o avanço é assim, ó, vai uma quantidade e volta um pouco, depois vai mais uma quantidade e volta um pouco, aí vai mais uma quantidade e volta um pouco. Então a gente tá numa fase em que avançou e agora tá voltando um pouco. Daqui a pouco avança mais um pouco. E assim as coisas tendem a continuar. Se a gente tivesse mais concorrência, certamente não seria assim, ó. Seria assim, ó, opa, voltou um pouquinho, opa, voltou um pouquinho. Mas no Brasil tem pouca concorrência, então acaba que esses pequenos retrocessos, eles vão acontecendo mesmo. Mas se a gente, como eu disse, olhar de uma forma macro, aí a gente vai conseguir entender melhor que tá tendo uma evolução sim. Se eu parar para pensar, em 2014, quando eu assinei um plano pós-pago, 2014, 10 anos atrás, mal tinha 4G no Brasil. Eu contratei um plano de 2 GB de internet de franquia e eu pagava 120 por mês. E hoje, 2 GB, você gasta num dia isso daí. Então, assim, naquela época, 2 GB dava pro mês, evidentemente, e eu também pagava bem caro por isso. Hoje em dia, 20 GB você paga R$45, R$50. É lógico que não tem mais os aplicativos ilimitados, mas enfim, a tendência é melhorar sim, com o tempo. Se tivesse mais concorrência, era melhor, mas é o que tem pra hoje, né? Infelizmente, a gente tá no Brasil. Quem sabe, né? Quem sabe alguém que tá me assistindo aí não se levanta, uma voz política na sua cidade, aí vai lá, se candidata, se inscreve, se filia a um partido, já que é o único jeito, né? E tenta mudar as coisas aí, de dentro pra fora, e não de fora pra dentro, porque é difícil. Eu tô aqui no YouTube tentando ajudar as pessoas, mas é difícil. Lembra que na descrição eu deixei um vídeo pra você entender como eu me livrei do vício no Instagram, isso pode ajudar você também. Na descrição também deixei um vídeo falando por que as operadoras amam tanto internet fixa, por que agora todos os outdoors da cidade tem lá uma operadora te oferecendo internet fixa. Tem um motivo, você vai entender, então escolhe um dos vídeos aí na descrição, clica aí pra entender mais que eu te vejo lá.